parar de ser minha própria agiota, né? Minha vida toda não precisa ser tão útil. Quero ver se eu vou entender também. É um tijolo, porque eu quero. Ah, isso fala tanto sobre mim. Vamos ver, né? Vamos ver nada, vamos ler. Mas é assim, gente? Eu mostrei a minha organização dos meus livros ali naquele cantinho que eu fiz aqui do lado da minha cama. Coloquei um pôster do Hobbit. E eu quero mostrar aqui uma pilha de livros que não entrou ali naquela arrumação, que são de livros que eu tenho e que ainda não li. Esses livros eu tenho desde quando eu entrei na faculdade de Ciências Sociais. Faz 6 anos que eu comprei o livro mais antigo que eu tenho comigo, ou que eu ganhei, ou que eu adquiri. E eu quero mostrar esses livros porque são livros que eu tô me comprometendo comigo mesma a ler nos próximos 12 meses. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu vou tirar esse ano sabático. Não sei trabalhar porque eu faço parte do proletariado e não tem ninguém que me banque, mas pra parar de me cobrar coisas que não fazem sentido, assim, pra parar de ser minha própria agiota, né? Então, eu quero dar meu tempo de vida para as coisas que são importantes para mim e parar de me cobrar uma utilidade sem fundamento, assim. Minha vida toda não precisa ser tão útil e eu posso simplesmente fazer algumas coisas que eu amo, sabe? E é para isso que vai ser esse ano sabático. Vamos começar com essa lista. Eu quero começar com os de ciências sociais, tem de ficção também, mas eu quero começar os de ciências sociais. Esse daqui eu ganhei de um colega, um amigo, um irmão que eu fiz na faculdade. O pai dele vendia livros, ele disse que tinha um livro em casa, perguntou se eu queria. E eu disse, cara, eu achei que era um livro que eles tinham lido, não tinham gostado, eu tava, assim, escanteado, não ia usar, e aí ele me trouxe esse livro aqui, ele veio embalado, sabe? Na época a gente tava vendo muito Thomas Hobbes e todas as formas de organização de governo, né? E o Thomas Hobbes é aquele cara que diz que o homem é o lobo do próprio homem, né? Pra explicar a necessidade de ter um Estado que controle, que dê limite ao homem, né? Que segure um pouco as rédeas do homem. Basicamente o que ele acredita é que o homem é capaz de acabar com tudo. Me diga aí o que você acha, né? Na época a gente viu um pedaço desse livro, mas não inteiro, e eu quero ler, quero ver se eu vou entender também. Faz muito tempo que eu não pego esse assunto, acho que vai ser legal. Esse aqui é um dos autores que a gente vê no começo de Sociologia, o Norbert Elias. Eu precisei muito ir na biblioteca da faculdade para pegar partes de um livro muito grosso, um livro didático até, que era escrito pelo Norbert Elias. E eu me interessei muito pela escrita dele e eu me interesso, assim, de entender literalmente o processo civilizador, assim, como é que é enxergado esse processo civilizador do ser humano, assim. A gente hoje já sabe que não é como a evolução darwinista que a civilização humana funciona, né? Isso é uma ideia iluminista e racista que os europeus fizeram
colonizando, invadindo. Foi assim que o Brasil foi invadido e colonizado, escravizado, morto. A gente já sabe a história. Mas eu quero saber o que o Norbert Elias está dizendo aqui, sabe? Eu quero saber se ele critica. Ele fala aqui sobre as sociedades industriais também. Então, eu quero saber o que ele tem a dizer. O ruim desse livro é que as letras são muito pequenas e as páginas são brancas. Então, assim, vamos ver se vai rolar. Não, vai rolar sim. Pode ser lento, mas vai rolar sim. Esse livro aqui é sobre a história do Brasil, né? Brasil, a biografia de Lilia Schwartz e Heloísa Starling. A Lilia Schwartz é muito famosa no Instagram, né? E como eu tô nesse momento de parar de procurar utilidade em tudo que eu faço, eu achei muito interessante de eu ter esse livro aqui, porque as vezes em que eu estudei a história do meu país, onde eu nasci, cresci e vivo, foi para algo útil, foi pro vestibular, foi para um concurso, foi para ganhar nota, não foi para conhecê-lo. Então eu tenho esse tijolo aqui que mostra a história do Brasil, tem algumas fotografias, tem arte. E eu sei que a escrita da Lilia Schwartz é tranquila de ler, que eu já folhei. Então eu acho que vai ser muito legal fazer essa leitura para conhecer e não para me servir, não para me dar uma nota. O próximo me lembra muito as aulas de antropologia, esse livro aqui, que é do David Copenau e o Bruce Albert. Se eu não me engano, esse Bruce Albert é um francês. É um antropólogo francês. E os dois formaram essa amizade e o David Copenau contou, sabe, sobre essa queda do céu. Palavras de um xamã Yanomami. Onde ele vai contar a visão dele sobre o mundo, sobre o que está acontecendo, sobre a destruição do meio ambiente, sobre o que o ser humano faz com o que mantém ele vivo. Eu acho que vai ser muito legal conhecer o David Copenau e o Bruce Albert. Eu acho que vai ser incrível. É um tijolo, mas eu tenho tempo. Eu tenho 12 meses. Não que isso me limite em alguma coisa, mas é principalmente para limitar minha mente quando ela quiser me cobrar como uma agiota de que isso aqui sirva para alguma coisa além do meu prazer. Então isso aqui vai rolar sim, porque eu quero. Esse livrinho aqui é de uma coleção chamada Primeiros Passos. Eu não lembro quem me deu, mas eu tenho. E eu lembro de andar pela biblioteca da faculdade e ver essa coleção que é gigante e tem o que é sobre tudo. Tem o que é universidade, o que é aborto, o que é igreja, o que é religião, o que é fé, tem o que é sobre tudo. E tenho me questionado muito sobre voltar para a universidade, sabe? Eu comecei um curso EAD, mas eu não me identifiquei com o curso. E eu tô pensando em voltar para a universidade para cursar algo de humanas que eu amo. Mas eu não sei se vai dar, enfim. Conhecer a universidade no sentido de conceito, de onde veio, eu acho que vai ser legal nesse momento. Eu tenho aqui também uma ficção agora indo para as ficções. Só tem duas. E a primeira é Misto Quente. Eu li esse livro até muito mais que a metade. Eu cheguei muito perto do fim. Pela marcação que eu tenho aqui, né? A última marcação que eu tenho é na 211, 215. E o livro tem 300 e algumas páginas. Então, aproximadamente faltando 100 páginas, eu parei. Mas não é porque eu desgostei do livro. Mas é porque, na sua forma de escrever de forma simples, Bukowski me apresentou um perfil masculino muito violento, assustador. Me assustou um pouco, principalmente na época. Eu não lembro quando foi que eu comecei a ler esse livro, eu não anotei. Geralmente eu anoto assim, tem algumas resoluções de matemática aqui, conjunto. Ah, isso fala tanto sobre mim. Na época eu tava num processo de se conhecer e de se afastar desse perfil masculino que é ruim, que é violento. E aqui a gente vai conhecer um menino. Primeiro, a primeira lembrança dele é um menino que tá embaixo de uma mesa. E a gente vai conhecer através dele a família dele, a mãe, o pai. E o pai é, assim, um homem muito cruel. E a gente também conhece um pouco do pai desse pai, que também é muito ruim. E aí a gente conhece também os garotos, que também são muito violentos ali, os garotos que são colegas desse menino, e fazem também crueldades com as garotas. Então, assim, são muitos masculinos péssimos.
E isso me assustou muito. E ele tem esse poder mesmo numa escrita simples de passar o que ele quer, a sensação, sabe? E eu tive essas sensações de angústia, de terror mesmo. Mas não é um livro de terror. É a minha experiência pessoal da história, né? Dos personagens, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. A gente tem acesso a esse psicológico dos personagens, principalmente o personagem principal, que é esse garoto. É uma história contada em primeira pessoa, o que me deixa totalmente, sabe, chocada mesmo. Aqui também fala que tem um pouco de autobiográfico, mas é um personagem, assim, não é ele mesmo. E é um romance de formação. Vamos ver, né? Vamos ver nada, vamos ler. O ângulo e a luz provavelmente estão bem diferentes agora. Não tanto, só um pouco, porque o sol se moveu e ele está batendo nos meus olhos e eu não consigo enxergar e dá minha cabeça. O próximo livro é Duna, que é uma ficção científica. Ficou muito famoso porque virou filme com a Zendaya e o Timothée, que namora uma Kardashian. Eu não sei o sobrenome dele. Eu comecei a ler esse livro 2 vezes. E eu parei, não porque ele é ruim, eu gostei, eu tava gostando, mas porque ele exige uma atenção que eu não tava conseguindo dar pra ele. Eu parei aqui na página 162, pelo jeito, eu acabei de ver aqui o marcador. E são mais de 600 páginas. E parece que tem até uma linguagem diferente, sabe? Tem uma coisa aqui escrito ACH. O que é ACH? Virar à esquerda, comando para o piloto de verme. Água da vida. Um veneno de iluminação. Veja-se Reverenda Madre. Eu nunca li Senhor dos Anéis, eu só li o Hobbit por ser mais fácil, que dizem que o Hobbit é mais fácil, é infanto juvenil. Mas é assim, gente. O Senhor dos Anéis é assim, é que assim, ele não entrega nada de bandeja, e tudo bem, isso é ótimo. Mas é porque são tantos personagens e são palavras muito diferentes. E a gente não sabe quem é inimigo, quem é amigo, quem tá falando a verdade, quem tá mentindo, quem tá enganando. O que a gente sabe é que uma família tá indo de um lugar pro outro. Ao que parece, essa família é considerada nobre, tipo, eles têm uma planta em casa. E nesse mundo, ter uma planta em casa é significado, é sinônimo, é símbolo de nobreza. Porque falta água, as pessoas não têm água. E aí a gente vai acompanhando esses personagens que vão de um lado para o outro e estão tentando descobrir coisas e tomar decisões. Parece que o pai do personagem aqui é algum tipo de líder, sabe? E eu tava gostando, e eu quero voltar para essa história. Quando eu lembro dessa história, eu visualizo coisas, sabe? Não é toda história que parece que eu assisti um filme, mas essa história parece que eu assisti um filme, e eu acho muito interessante essa capacidade de contar uma história e fazer a pessoa visualizar assim tão nitidamente. Eu quero voltar pra ela agora que eu não tô no modo sobrevivência, porque se você tiver no modo sobrevivência, pegar esse livro aqui pra ler, olha, eu acho difícil de compreender, pelo menos foi difícil pra mim, eu não consegui. Mas agora o modo sobrevivência acabou e eu vou finalizar ele, com certeza, nesses próximos 12 meses. E é isso que eu tenho pra mostrar. São esses livros que eu tenho para ler. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 com um fininho. 7 livros. Obrigada por assistir e até a próxima.